Olhando para minha lista de desejados na Amazon, eu percebi que muito mais do que um link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram me enviar um presente, ela é um grande motivo para a gente falar sobre livros. E é o que eu pretendo fazer aqui neste vídeo. A gente vai explorar juntos esta minha lista e eu vou explicar o porquê de cada livro ter ido para lá. O primeiro livro que a gente encontra aqui é esse Sagatri Suinorana. Esse livro, com o nome esquisito, ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro, sendo um livro infantil todo ilustrado. Ele é baseado num conto, numa fábula do João Guimarães Rosa, e o seu ilustrador, esse Nelson Cruz, é alguém que já ganhou até o prêmio Hans Christian Andersen de melhor ilustração. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que se ele não ganhou, ele foi indicado neste ano, ao lado da Marina Colasanti. É isso mesmo. Então, assim, gente, essa aqui é uma obra baseada no Guimarães Rosa. Ela ganhou o prêmio Jabuti. E o ilustrador é essa pessoa que é indicada ao Nobel da Literatura Infantil como ilustrador. Então, é daí o meu interesse por elas. Vocês podem ver que ela já está aqui há algum tempo, é um livro que foi lançado em 2020. Depois, a gente tem um livro do Otávio Paz. O Otávio Paz é um grande escritor mexicano, ganhou também o Prêmio Nobel de Literatura em 1990. E tem pouca coisa dele do Brasil. A Cosac Naif costumava publicar bastante coisa dele, mas a Cosac fechou, nenhuma outra editora assumiu o seu catálogo. Parece que não só não assumiram porque não tem interesse, mas porque a família é meio difícil de negociar. Mas a verdade é que há esse livro infantil dele que sai pela Autêntica e eu tenho vontade de ter, afinal eu faço coleção de literatura latino-americana. Os outros dois livros são livros da editora Edra. Fazem parte de um projeto muito bonito, muito importante, que é o das obras completas do Luiz Gama. O Luiz Gama foi um jurista negro que ali no século XIX fez e fez muito pela abolição da escravidão e pelos direitos civis e pela liberdade em geral no Brasil. E escreveu muito. E a editora Edra está publicando esses livros. Aqui eu coloquei o Democracia e depois o Liberdade. Mas a verdade é que já há vários outros livros na coleção. Vale a pena conferir, vou deixar todas as referências aqui embaixo, é algo muito interessante. Depois, eu tenho uma série publicada, salvo engano, pela editora Instante, é isso mesmo, da Ariana Harvix, que é uma escritora argentina. Esses livros foram muito falados quando foram lançados e formam uma trilogia, são curtinhos e tem umas capas lindas e eu tenho muito interesse. Os nomes são Morra Amor, A Débil Mental e Precoce, que tem essa capinha bonitinha. Eu não sei qual é a sequência exata, mas sei que eles dialogam entre si. Depois tem mais um livro de uma escritora argentina, a Sara Galhardo. Eu tenho dessa Sara Galhardo este aqui, o Ex-Erroaz, mas este é um outro livro dela que sai pela Moinhos. Então também tenho bastante interesse, né, dentro dessa minha proposta de literatura latino-americana. Uma outra escritora pela qual eu tenho interesse é a Isabel Allende. Aqui, no caso, eu estou colocando A Floresta dos Pigmeus, que é o terceiro volume das Aventuras da Águia e do Jaguar. As Aventuras da Águia e do Jaguar é uma série infanto-juvenil da Isabel Allende, que é interessantíssima e do maior interesse, inclusive para adultos. A Isabel Allende ganhou o Hans Christian Andersen, o Nobel da Literatura Infanto-Juvenil, só por conta dessa série. Tão boa ela é. Aqui no canal eu já comentei o primeiro volume da série, que é A Cidade das Feras, que se passa na Amazônia. Gente, vale muito a pena mesmo. Um outro livro que eu quero é este Galvez, Imperador do Acre, do escritor também lá do Norte, Márcio Souza. É uma nova edição publicada pela Record. Este livro é bem famoso. Este é o escritor também daquele Mad Maria, que deu origem à minissérie da Globo, ó, aqui o Mad Maria. Então, assim, é uma capa linda. Eu me recordo, acho que o Carlos do Livros e E-Book já leu este livro, foi ali que eu peguei a referência. Então, tá aqui.
Um outro livro de um grande escritor brasileiro, um clássico da literatura brasileira, que talvez não seja dos mais falados hoje em dia, mas que é ainda assim um grande clássico, também numa nova roupagem pelo Grupo Editorial Record, é o Quarup, do Antônio Calado. Vocês podem ver que é um calhamaço, ó, de 574 páginas. Depois a gente tem mais um livro nessa linha, né, lado B da literatura brasileira, que é Os Ratos, do Dionélio Machado. É um livro que saiu recentemente pela editora Todavia. Temos aqui também aquela série da Companhia das Letras sobre a ditadura, por recortes específicos. Este Herói Mutilado, Roque Santeiro e os Bastidores da Censura, a TV na Ditadura. Me interessa muito, vocês sabem da minha proximidade com a obra do Dias Gomes, inclusive aqui no canal tem vídeo para o Pagador de Promessas, e lá no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro a gente vai ler o Bem Amado em breve. E tem este também, Os Fuzis e as Flechas, que é um livro que vai tratar da relação entre os militares e os povos originários durante a ditadura. Eu sempre gosto muito dos recortes dessa coleção. Na sequência, a gente tem dois livros que, salvo engano, eu vi pela primeira vez no canal da Paloma Lima. The Penguin Classics Book, que é um livro que vai reunir, gente, todos os clássicos da literatura publicados pela Penguin. Então é um livro que vai funcionar como 1001 livros para ler, sabe? Só que através do catálogo da Penguin. E tem também esse recorte específico, mas para os livros um pouco mais modernos da Penguin, os livros do século XX. Parece ser muito especial, tanto uma edição quanto outra. Tem um livro do Afonso Romano de Santana, vocês sabem do meu apreço pelo Afonso Romano de Santana, esposo da Marina Colasanti. Eu sempre falo deste livro aqui, O Sísifo Desce a Montanha. E aqui a gente tem um livro entre leitor e autor, que acho que são ensaios, e salvo engano, eu vi esse livro e cheguei a essa referência, coloquei aqui, por conta da Ju Gervason. Eu acho que a Ju Gervason colocou este livro, ó, lá no clube de leitura dela. Tanto é que tem aqui, ó, Comprado Juntos, Nada a Dizer da Elvira Vinha, que é outro livro que eu comprei por conta da indicação da Ju. Eu tenho aqui, gente, esse Poesia Completa do Cacaso. Eu, uma vez, estava assistindo a um documentário numa desses canais de TV mais culturais, e eles passaram a falar desse Cacaso, que foi um poeta muito importante ali do Rio de Janeiro, da segunda metade do século XX. E ele é interessante porque ele tem conexão com muita gente, tem uma obra que parece muito assim diferente, muito estimulante, e ele é tio do Zeca Camargo, o Zeca Camargo da TV. É uma nota assim curiosa da sua biografia. E, salvo engano, está fazendo 80 anos de nascimento dele, agora em 2024. Parece muito interessante mesmo a sua poesia. Tem esse clássico da literatura latino-americana, que sai pela WMF Martins Fontes, ou melhor, pela Martins Fontes, que é o Paradiso, do José Lezama Lima. Também um calhamaço, né? Acho que sim, é um calhamaço. Deixa eu olhar. 624 páginas. Sim, é um calhamaço. Tenho este livro que eu vi uma vez, que era um livro que saiu em espanhol sobre o boom latino-americano, e essa personagem aqui, a Carmen Balcells, que foi a editora muito em parte responsável por esse boom, foi amiga íntima da Nélida Pinhon, então esse livro chamou minha atenção quando eu o vi. Tenho, gente, esses dois livros infantis aqui muito bonitos, trazem temas assim muito informativos. Este aqui, Céu Noturno, uma introdução para crianças. Vejam só que livro lindo, acho que vai falar um pouco sobre astronomia. E depois o outro, Mundo, uma introdução para crianças, provavelmente tratando da geografia. Esse Zona de Clivagem, da Liliana Hecker, ela é uma escritora argentina. Eu entrei em contato com ela pela primeira vez numa live promovida pela editora Fósforo, em que ela debatia com a Samantha Schweblin, sobre a qual eu estou sempre comentando aqui.
Então, ali que eu descobri que ela é uma escritora relevante e que tinha esse livro publicado no Brasil. E mais. Este livro, gente, Trust, é mais um argentino. Esse livro Trust funciona assim. Esse Hernan Dias é um argentino que hoje em dia é radicado nos Estados Unidos. E ele agora escreve em inglês. E ao escrever em inglês, ele ganhou o prêmio Pulitzer por este livro aqui, o Trust. Então, eu achei muito interessante essa conexão entre literatura produzida em língua inglesa e um ambiente latino-americano. Este livro em inglês também eu tenho muita vontade de ler, que é o Outline da Rachel Cusk. Eu comecei a ler o início dos livros da Rachel Cusk, que todos me agradaram demais. Esse Outline, que é esboço, né? É esboço, acho que é isso. Principalmente. E é um livro que hoje em dia sai pela Todavia, em português, mas eu tenho vontade de ler em inglês. Ele tá com esse preço exorbitante aqui, gente, mas em geral ele sempre teve um preço muito bom, mesmo em inglês. Frankenstein Monster Edition. Eu tenho algumas edições de Frankenstein. Essa é uma edição bonitona, cheia de ilustrações, que foi publicada mais recentemente pela Dark Side. Este, gente, é o Libro de Aurora. É um livro muito curioso, porque ele vai se dedicar à figura da viúva do Cortázar, que é a Aurora Bernardes. Eu fiquei muito interessado nesse livro. Infelizmente, agora ele não está tão disponível assim, mas quando ele foi lançado... não, nem foi quando ele foi lançado. Quando eu o vi pela primeira vez, pelo menos, ele estava com um preço bom, mas eu deixo ele aqui para quando ele voltar a estar disponível. Tem um livro do professor João César de Castro Rocha, que eu sempre acompanho a sua obra, e aqui, assim, é um livro que sai por uma editora menor, uma editora menos difundida, uma editora universitária, e quando eu peguei referência, eu já deixei ele aqui na lista de leituras por conta da referência mesmo, para eu não a perder. E, gente, são dois livros que são heranças da minha lista de desejados antigas, ou seja, eles estão aqui há muito tempo. Tem esse Anatomias, uma história cultural do corpo humano, que parece muito interessante, depois leiam a premissa. Descobri, nem lembro como, e esse outro livro parecido, O Livro dos Humanos, a história de como nos tornamos quem somos. Ambos saem pela editora Record. Eu tenho aqui a coletânea de contos da Lígia Fagundes Telles. Eu quero sim fazer a coleção da Lígia Fagundes Telles nas edições avulsas, mas eu acho essa reunião de contos dela tão especial que eu também quero ter na estante. Eu quero também essa edição especial de Gabriela Cravo Canella, porque eu acho a capa muito bonita, muito expressiva desse universo de Jorge Amado. Essa Rachel Carson, gente, é uma editora que é publicada no Brasil e que trata, assim, do ambientalismo. Ela tem uns trabalhos pioneiros nessa área. E eu, sinceramente, não me recordo como eu cheguei a ela, mas foi algum documentário ou algum outro livro que me levou a ela. E ela, apesar de ser publicada no Brasil, em inglês é publicada pela The Library of America. Acho que é essa mesma coleção, The Library of America. Gente, é uma coleção preciosa, depois vocês confiram. Eu acho que eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre ela. Gente, este livro do Paul Auster, fala a verdade, com essa capa, não é adorável? É um livro sobre um cachorrinho. O meu amigo Almasta que leu, não gostou, mas mesmo assim eu peguei a referência porque eu achei a premissa fenomenal e a capa idem. Tem este livro que faz parte da coleção The Library of Esoterica, que é um livro que eu ainda não tenho da coleção, o Plant Magic, sobre plantas mágicas, como sempre, edições belíssimas. Este livro, Enterra em Meu Coração na Curva do Rio, me parece que é um livro sobre os indígenas norte-americanos, e eu peguei a referência dele no canal do Eduardo Bueno, divulgador da história. Então, assim, ele tem uma ligação com a geração beat, com essa coisa mais underground dos Estados Unidos, e parece que este Enterra em Meu Coração na Curva do Rio tem tudo a ver com isso. Século de Borges, um livro sobre Borges. Essa Eneida Maria de Souza é uma estudiosa mineira que foi muito reverenciada, infelizmente ela faleceu há pouco tempo, e eu me recordo, foi uma grande comoção quando ela faleceu, todo mundo gostava dela.
Aqui eu tenho 3 livros da Ana Maria Machado, escritora brasileira. Tropical Sol da Liberdade, Canteiros de Saturno e Infâmia. Por que eu tenho esses livros? Porque ela é mais conhecida pela literatura infanto-juvenil, ela já ganhou Hans Christian Andersen, só que uma vez eu estava assistindo a um documentário da TV Cultura sobre a obra dela, no Entre Linhas, um especial do Entre Linhas sobre ela, e aí tinha as obras adultas, pelas quais ela também é reconhecida, ainda que menos pelo menos por enquanto. Aí eu já deixei salvo aqui porque me interessaram os livros. Temos essa pequena bibliografia crítica da literatura brasileira, do Otto Maria Carpo, um livro que ficou esgotado por muito tempo, tenho bastante interesse por ele. O Homem que Amava a China. Olha, confesso que não me recordo de como este livro veio parar aqui, mas ele está aqui. Gente, esse livro parece ser maravilhoso, eu já vi ele por dentro, é fantástico, chama Japão, The Passenger, para exploradores do mundo. É um livro da editora Aine, que é como se fosse um almanaque sobre o Japão, mas assim, com uns recortes. Leiam a sinopse desse livro. Fala a verdade se não é muito interessante mesmo. Então ele está aqui, tem um outro sobre a Turquia. Nossa, parece interessante demais. O Noturno do Chile, que é o livro do Roberto Bolanho, que eu quero ler em seguida. Então, se vocês quiserem que eu volte a falar sobre Roberto Bolanho no canal, eu aceito o presente. Essa biografia do Carlinhos Brown, que eu tenho muito interesse, eu gosto dele. E assim, gente, esse Julius Wiedemann, que escreve a biografia, ele é um dos editores internacionais da editora Taschen, a editora de arte. E, salvo engano, ele tem uma esposa brasileira e daí ele tem uma grande conexão com o Brasil e também com personagens como Carlinhos Brown, que é muito reverenciado lá fora. Então é um livro que me interessa bastante. Outro livro nessa mesma linha, porque eu gosto muito de axé, que chama A Trama dos Tambores, a música afropop de Salvador, que é um livro que faz parte de uma coleção da editora 34 sobre música. Um livro escrito por uma portuguesa com esse tema meio de Bahia também, 5 Voltas na Bahia e um Beijo para Caetano Veloso, da Alexandra Lucas Coelho. A Alexandra Lucas Coelho é uma escritora portuguesa bastante premiada. Um livro nessa linha mais tropicalista, que estuda o Brasil sob essa perspectiva do tropicalismo, da nossa singularidade, do modernismo, antropofagia, etc. Saudades do Sonho, do Eduardo Sterzi. O Eduardo Sterzi é esposo da Verônica Stiger. Eu até estou com um livro da Verônica Stiger aqui para ler. A Poesia Completa, do José Paulo Paes, que também é um escritor famoso. Poesia Completa, do Ali Salomão, que também tem tudo a ver aí com esse pessoal da Bahia, com o tropicalismo, com essas imediações. Alguns livros da Eliane Robert Moraes, que é uma das grandes especialistas hoje em dia em literatura erótica. Então, A Parte Maldita Brasileira, Literatura, Excesso e Erotismo, O Corpo Impossível e a Antologia da Poesia Erótica Brasileira. A biografia da Marina Abramovic, né, que é essa performer, essa artista toda arrojada. Eu tenho muita curiosidade de ler, porque a vida da Marina parece ser muito fascinante, muito diferente, enfim, um verdadeiro espetáculo. Este livro aqui, Arte por um Fio, a Judith Ann Scott é uma artista norte-americana cujos trabalhos eu vi na última Bienal. Ela tem uma pegada, né? Ela se cria num contexto parecido com o do Arthur Bispo do Rosário. É a arte que nasce dos ambientes. E assim, a explicação que me foi dada sobre a obra dela lá na Bienal me fascinou bastante. E aqui é um livro só sobre isso que sai pela Estação Liberdade. E uma outra autora brasileira que também estava na Bienal, outra autora não, gente, uma outra artista brasileira que estava na Bienal, produz nesse mesmo contexto, mas é menos conhecida, é a Aurora, deixa eu ver o nome, Aurora Cursino. E aqui é um livro da Veneta só sobre ela, todo caprichado. Também me interessou bastante. Salvo engano, um dos organizadores foi um dos organizadores da Bienal. Aí quando eu estava pesquisando esse livro da Aurora, eu me deparei com esse quadrinho aqui da companhia sobre a tirania, que me interessou bastante. Temos aqui A Palavra que Resta, do Estênio Gardel, que ganhou aquele prêmio internacional, bastante relevante, é um livro que eu estou de olho. Temos essa biografia desse artista mineiro, o Guinhard, Anjo Mutilado. Gente,
E eu vi as pinturas desse artista na Casa Roberto Marinho, na minha última ida ao Rio de Janeiro. Eu fiquei tão fascinado. E tem essa biografia dele que sai pela companhia. Então tá aqui, gente. Quero muito ler. Tem um livro sobre Lacan, que associa Lacan a Marguerite Duras. Tem essa webcam, porque não sei se vocês sabem, eu gravo com a webcam do meu computador, que é uma webcam muito boa. Só que assim, ela não é 4K, eu tenho vontade de ter uma webcam 4K, porque para mim é muito importante gravar com webcam, na questão de posicionamento, facilidade de gravação, então eu deixo ela aqui. Este livro que eu descobri uma vez pesquisando promoções para vocês, A Arte da Rivalidade, 4 amizades que mudaram a arte moderna, Manet e Degas, Matisse e Picasso, Pollock e de Kooning, Freud e Bacon. Todos artistas pelos quais eu me interesso bastante. Eu não conhecia esse livro, não sabia da sua existência, mas ele está aqui, parece muito interessante. Esse livro lindo que tem um tema que muito me interessa, que é a geometria sagrada, bases naturais, científicas e pitagóricas. É um livro que foi lançado em 2019, depois deem uma espiada no seu interior aqui nos comentários, que é lindo. Eu tenho esse Fandex, gente, que eu quero muito, que é um conjunto de uns cartõezinhos, todos ilustrados, sobre a obra de Shakespeare. Eu já tive esse Fandex em mãos na Livraria da Travessa, ele anda meio esgotado, mas eu hei de consegui-lo novamente. Uma biografia da Clara Nunes, que eu gosto bastante, saiu recentemente. Tá até com preço bom para uma autobiografia, então em breve eu devo adquiri-la ou recebê-la de presente, quem sabe. O Rei Lear da Steppe, que é um livro que sai pela coleção Leste, mas que vai servir para que eu possa fazer uma leitura em paralelo ao Rei Lear de Shakespeare. Muito me agrada essa ideia de ler a obra de Shakespeare em paralelo com outras obras que estão sendo escritas, né, a partir dela por outros grandes escritores. É o que eu estou fazendo agora com a peça escocesa, o Macbeth, lá no Clube de Leituras. Enfim, é uma leitura muito rica. E a minha última adição foi este livro que está em pré-venda, também sobre o Luiz Gama, que vai sair, está em pré-venda. É uma biografia que nasce de uma tese que foi apresentada lá na Alemanha e que inclusive ganhou um prêmio por lá. É isso, pessoal. Eu vou deixar aqui embaixo o link para a minha lista de desejados. Assim vocês podem explorar melhor como que funcionam esses livros. Se vocês desejarem que eu leia um desses livros e quiserem me enviar, eu fico muito agradecido. Vou sim tentar colocar a leitura o quanto antes na minha sequência de leituras. Deixo o convite para que vocês comprem através dos links abaixo da Amazon e ajudem o canal. É sempre algo muito relevante para que esse canal continue funcionando. Deixe seu like, se inscreva, comente. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!